Graça e paz. Vamos dar uma olhada no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, versículo 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Este texto de Marcos, capítulo 10, versículo 21, na versão Almeida Corrigida Fiel, traz a expressão de Jesus ao moço rico: e vem, toma a cruz e segue-me. Enquanto outras traduções não trazem. Mas, mesmo não trazendo, não há nenhuma dúvida que seguir Jesus Cristo envolve indubitavelmente a cruz do Calvário. Esses vem e segue-me de Jesus estão relacionados diretamente com a cruz. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 38. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:27. Jesus gostava de falar desse assunto. Ele estava falando desse assunto o tempo todo. Sem a cruz, não há nenhum discípulo de Jesus. É radical. Ou seja, sem a morte de Jesus Cristo e a nossa morte com Ele, nele, na cruz, não tem discípulo nenhum.
Portanto, voltando ao texto de Marcos 10, 21, e agora pegando o contexto, temos a seguinte história. Um dia, um homem ainda jovem, chegou a Jesus e perguntou, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante a atitude desse homem. Ele correu para Jesus. O texto diz: correu para ele um homem. Ele correu, ele estava com pressa. E ele estava correndo para a pessoa certa. Jesus é o único que temos que ir. Não há outro. Pedro até disse isso para Jesus: a quem iremos nós? A quem? Se ajoelhou diante de Jesus, o qual se ajoelhou diante dele, diante de Jesus. A cena é muito bonita, porque aquele homem vai correndo. Você pode imaginar a cena, e chega diante de Jesus, se ajoelha, fica de joelho, que é a atitude correta também quando estamos diante do Senhor. Sempre com essa atitude de joelho aqui dentro do nosso coração, diante do Senhor. Sempre. E fez uma pergunta aparentemente sincera: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um pouco equivocada essa pergunta, embora pareça ser uma pergunta sincera. Equivocada porque não é preciso fazer nada para herdar a herança. E Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Marcos 10, versículo 18. Jesus não recusou o título bom mestre, porque ele era o bom mestre, e só ele. Mas usou essas palavras para testar a fé do jovem. Somente Deus é bom, essencialmente bom. Será que o jovem rico estava mesmo disposto a confessar o Senhor Jesus Cristo como Deus, porque Ele é Deus? Será que aquele jovem estava disposto a confessar Jesus Cristo como Deus, apesar de ter se ajoelhado diante dele?
E você? E você? Você está aqui, diante do Senhor. Mas você crê mesmo que Ele é Deus? Você crê mesmo que Ele é o Salvador? Você crê mesmo que Ele morreu em uma cruz? E agora a pergunta que eu vou fazer, o amém tem que ficar bem grosso. Você crê que morreu com Cristo também? Morreu nele? Não estou perguntando se você entende, mas se você crê que com Cristo morreu naquela cruz. Será que o moço estava crendo? Estava disposto a crer que Jesus Cristo, aquele que estava diante dele, é Deus? Aparentemente não, no caso do moço rico. Espero que você não siga o moço rico. Em seguida, nos versículos 19 e 20, Jesus vai mencionar a lei, alguns mandamentos, para produzir o conhecimento do pecado naquele jovem, porque ele não tinha noção do que é o pecado, do que é essa obra do pecado terrível dentro das pessoas. O jovem ainda estava sob o efeito do engano de que poderia herdar o reino de Deus baseado no princípio do fazer. Jesus cita alguns mandamentos ao jovem. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19. O jovem, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Está no versículo 20. O jovem professou tê-los observado desde a juventude. O jovem professou a Jesus que ele observava esses mandamentos desde a juventude. Mas será que o jovem de fato amava os seus semelhantes de fato? Se o amasse o seu próximo de fato, então, por que não provou a Jesus repartindo a sua fortuna com os pobres? Ele não estava disposto a fazer isso. Por isso, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele era muito rico. O Senhor Jesus não quis dizer que esse jovem poderia ser salvo vendendo as suas propriedades e repartindo com os pobres. Ele não disse isso. Porque há somente um caminho para a salvação, e esse caminho
é pela graça de Deus, mediante a fé. Mas, para alguém ser salvo, é preciso reconhecer que é pecador e sem nenhuma condição de cumprir as exigências santas de Deus. O jovem foi conduzido por Jesus aos 10 mandamentos para que ele fosse tocado naquele ponto que é o pecado, para que ele conhecesse o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Porque a lei tem essa finalidade. Vamos ouvir a leitura. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o quê? Vem o conhecimento do pecado. E também mostra que todo mundo é culpável diante de Deus. Então, irmãos, fica nítido que ao ficar contrariado com a proposta de Jesus, ele estava demonstrando que não amava o seu próximo como a si mesmo. Portanto, ele estava caído. Era um ser caído. Ele não poderia satisfazer as exigências santas de Deus. E ninguém pode, a não ser que Deus mesmo venha fazer a intervenção, que é crucificar esse pecador lá na cruz, para que depois seja ressuscitado juntamente com Cristo, com a vida de Cristo, e Cristo mesmo vivendo nesta pessoa que com ele morreu, com ele ressuscitou, vivendo a vida justa e santa. Porque se a vida que Jesus vive em você, que você diz que Jesus vive em você, não é vida justa e santa, não é Jesus que está vivendo em você. Então, para ser honesto mesmo, o jovem deveria ter dito: sou pecador. Dito para Jesus: sou pecador, estragado por natureza, e não tenho condições de cumprir as santas exigências de Deus para mim. Sou transgressor da lei e preciso, sim, imediatamente e urgentemente de um Salvador. E o Senhor é o Salvador. E aqui eu estou entregue ao Senhor, para que o Senhor me salve. Então, quando você reconhece pecador, que você não tem jeito mesmo, é aí que entra a cruz. É aí que entra a cruz. E Jesus, olhando para ele, o amou, porque é assim que Jesus olha para as pessoas. Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Preste atenção, este tesouro no céu
é o tesouro que de lá desceu, é Jesus Cristo mesmo. E vem, toma a cruz, toma identificação, pega ela, é experimentar e segue-me. Vem, toma a cruz e segue-me. Aqui está o ponto central de tudo. Em nossos dias, muitos dizem que estão seguindo a Jesus. Mas estão seguindo Jesus da maneira que Ele quer ser seguido? Você está seguindo Jesus? Está? Você está seguindo Jesus da maneira que Ele quer que você o siga? Ou você está seguindo do seu jeito? Porque é rebelde. Se está seguindo do seu jeito é porque você é rebelde. Porque o eu não morreu ainda. Porque quem manda em você é o seu eu, a sua vontade dura, teimosa. Pois, vivendo do seu jeito, você irá para o inferno, se não se arrepender. Jesus disse: vem, 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 pode vir, e eu quero que você venha, vem, toma a cruz. Aqui muita gente volta, vem. Aí ele diz: toma a cruz, toma a cruz. Tem que morrer, pecador, encardido, tem que morrer. Velho homem, tem que morrer. E segue-me. Se você não tomou a cruz, você não pode segui-lo. Vem. Só que tem mais uma coisa. A experiência da cruz. Só depois você pode segui-lo. Esta é a maneira pela qual Jesus aceita ser seguido. Porque tem isso. Ele diz: vem, mas coloca a condição, a cruz. Você tem que morrer nela, morrer comigo em mim. Aí você vai me seguir. Eu só aceito assim. Você quer? Pega. Não quer? Larga. Larga. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Isto é exatamente o que significa tomar a cruz. Portanto, eu pergunto novamente: você já tomou a cruz? Tomar a cruz é admitir pela fé a minha crucificação com Cristo. O que é tomar a cruz? Para mim, é admitir a minha crucificação com Cristo pela fé. Cristo morreu crucificado com todos os pecadores que Ele veio salvar em seu corpo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei
todos a mim mesmo. João 12, 32. Atrairei todos. Quem são esses todos? Eu tenho uma certeza absoluta. Eu sou. Eu estou aí. E você? Cristo atraiu todos os homens a si na cruz. E nele todos morreram. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 5:14. Eu pergunto, você está convencido pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo? Você está convencido de que você morreu com Cristo? A cruz é o lugar onde Cristo morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele para o pecado. Porque é importante você saber que essa morte é morte para o pecado. Se você continua no pecado, morreu para quê, meu irmão? Para que você morreu, se você ainda continua no pecado? Então, Jesus me substituiu fisicamente, mas espiritualmente eu também morri por meio do corpo crucificado de Jesus Cristo. Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer com Ele para o pecado. Jesus Cristo. A morte de Jesus é um fato histórico, enquanto que a nossa morte com Cristo nele é um fato de fé, é um fato espiritual de fé. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Então, quando você e eu tomamos a cruz, estamos confessando que estamos mortos com Cristo nela. Tomar a cruz é reconhecer que a morte que Jesus Cristo morreu é nossa. É reconhecer que Jesus não foi o único crucificado no Calvário, mas o pecador também foi. Eu também fui. Se não crermos a nossa crucificação com Cristo, posso afirmar com toda certeza que não teremos a vida de Cristo e nem veremos de jeito nenhum o reino de Deus. Então o assunto é muito importante. É por isso que Jesus ficava repetindo o tempo todo. Creia na palavra de Deus, que afirma sua crucificação com Cristo, e terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Então, resumindo,
eu me considero morto com Cristo, como diz a palavra de Deus, e Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Você está seguindo Jesus da maneira que Ele quer que você o siga? Avalie. É importante. O convite de Jesus continua categórico e direto. Vem, toma a cruz e siga-me. Esse é o mais fascinante projeto de vida. É pegar ou largar. É pegar ou largar. Você decide. Quero fazer algumas considerações a respeito desse moço rico que procurou Jesus. Embora Jesus amasse aquele jovem, porque Jesus olhou e o amou, Jesus não concedera a vida eterna que ele pediu. Você vê? Jesus amou o jovem, mas não deu vida eterna ao jovem, a vida que ele pediu. Por quê? Por quê? Porque o jovem não estava disposto a pegar a cruz, a morrer com Cristo nela, a perder a vida dele, a vidinha dele, vidinha religiosa, e religião da boa mesmo, e as outras coisas, tudo mais. Ele não estava disposto a tomar a cruz, por isso ele não ganhou a vida eterna de Jesus, que é a vida de Jesus mesmo. Ele não ganhou a vida eterna. Ele não creu em Jesus como aquele que iria morrer na cruz, e que ele também iria morrer, porque Jesus faria com que ele morresse lá na cruz. Então ele não morreu. Você entendeu por que ele não ganhou a vida eterna? A vida de Deus, a vida espiritual? Porque ele não estava disposto a morrer. Ele tinha reservas. É o caso de todos aqueles que não chegam à experiência de fato com a cruz de Cristo. E ainda fica conversando o que não sabe. Quando você se entregar sem reserva, chegar diante do Senhor com sinceridade e se entregar sem reserva, colocar tudo lá, tudo é tudo, meu irmão, aí vai acontecer. Esse jovem preferiu a sua vida pecadora e perdeu a vida eterna. Vê que coisa, que conceito de valor ele tinha. Ele preferiu a vida dele e perdeu a vida eterna. Não, irmão, ele preferiu as propriedades, sim, mas quem é que estava agarrando as propriedades? Era a vida dele, a vida pecadora dele. O jovem queria a vida eterna, mas não queria morrer
para obtê-la. Cristo é em nós a vida eterna. Cristo é em nós a vida eterna pela nossa ressurreição juntamente com Ele. É muito importante você perceber isto agora. Jesus não estava propondo um negócio, eu vou te dar uma vida quando chegar no céu. Não, esta vida sou eu mesmo. É muito importante salientar que eu só posso ganhar a vida de Cristo, Ele só pode viver em mim, se antes eu morri com Cristo na cruz. Eu aceitei pela fé a minha morte. Mortos em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, só então abre-se um espaço dentro de nós para Cristo ser a nossa vida, porque Ele é esta vida. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Estais mortos, e a vossa vida está oculta, está guardada com Cristo em Deus. Paulo foi categórico em dizer: vocês morreram. Vocês morreram. Creem no que Deus já fez. Onde morreram? Tem que saber onde. Na cruz em Cristo. Porque tem que ser em Cristo. Porque morrer numa cruz sem Cristo é uma tragédia. Não adianta nada. Essa morte é na cruz com Cristo nele. Quem morreu? Quem morreu? O pecador. Ou seja, a vida ímpia e pecadora. A nossa vida ímpia e pecadora. A vida ímpia e pecadora de vocês. Agora, se você não crê, vai ficar com a vida ímpia e pecadora que você tem. A verdadeira vida de vocês é Cristo, que está no céu com Deus, que está à direita do Pai, mas também está dentro de vocês. Este Cristo que está dentro de vocês é a vida de vocês, é o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Morremos com Cristo para perdermos a nossa vida pecadora e ímpia, perversa, e para que Cristo seja em nós a nossa vida. Essa é a maior bênção que temos na morte com Cristo. Mas a vida de Cristo não pode se estabelecer em quem não morreu com Ele na cruz. Irmãos, a vida com a qual nós nascemos é perversa, é pecadora, é diabólica, é terrena, materialista. Ela não serve para o reino de Deus. Pode servir para a religião.
Mas para o reino de Deus não serve para Deus. Tem que morrer e ser substituída pela vida de Cristo em nós. Alguém dirá: eu tenho a vida de Cristo. Mas você pode dizer: eu morri com Cristo? Você morreu mesmo com Cristo? Porque senão, essa conversa de dizer eu tenho vida eterna, eu tenho certeza de vida eterna, se você não tem certeza da sua morte com Cristo, você não tem certeza de vida eterna coisa nenhuma. Esse é o engano que vai levar muita gente para o inferno. Eu vou contar uma ilustração aos irmãos que eu ouvi alguém contando tempos atrás. Ilustração da víbora dentro da caixa. Essa ilustração da víbora dentro da caixa é para ilustrar o texto de João, capítulo 12, versículo 25, que diz assim: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Palavras de Jesus. Então, uma jovem que não morava com os seus pais foi visitá-los e passou alguns dias com eles. Quando ela voltou, foi embora, os pais lhe deram uma caixa bem empacotada, bem embalada, com papel de presente, fitinhas, selinhos, cartãozinhos e tudo mais. Estava muito bonita aquela caixa. Ela ficou muito feliz e foi embora levando aquela caixa para abrir quando chegasse em casa. Normalmente é o que a gente faz. Ganha um presente, leva para casa e abre. Ela foi tão feliz. Ela estava tão alegre. Pelo caminho, ela ia dizendo para as pessoas: vejam o meu presente, o presente que os meus pais me deram. Estou muito feliz. As pessoas perguntavam: o que você tem aí dentro da caixa? A jovem respondia, sorridente: não sei, é um presente. Mas uma pessoa mais arguta e de visão mais aguçada pegou a caixa, deu uma olhada, colocou perto do ouvido, escutou um tempo, ficou silencioso, olhou a jovem e perguntou: você estima esse presente? Sim, estimo muito. É um presente dos meus pais. Pois bem, você não deveria estimar isto. Por que não? Já respondeu, já. Por que não? Porque, minha jovem, existe uma víbora venenosa aí dentro.
Mas o Senhor não pode dizer uma coisa dessa. O homem pegou um instrumento, um ferrinho, e fez 2 furinhos na caixa. E depois de algum tempo, eles notaram que pelo furinho saía uma coisa com 2 pontas bifurcadas, bífida, aquela coisa assim, vocês sabem o que é? Língua de cobra. Aí a moça disse, mas é língua de cobra. Ele disse, pois tem uma cobra aí dentro. Aí a moça entendeu que era mesmo a víbora que estava ali dentro. A moça ficou assim, assustada. E a moça mudou de ideia acerca da caixa do presente imediatamente. De autoestima para uma autorrepulsão. De uma aceitação para uma tremenda rejeição. Eu gostava dessa caixa, agora eu aborreço a caixa. E mais, ela quis se desfazer daquilo o mais rápido possível. Nem sequer tocar mais na caixa ela queria. E já foi logo gritando que alguém viesse. Sabe para quê? Para destruir aquela caixa e matar aquela víbora. É o que Jesus falou em João 12, 25. Essa nossa vida perversa, pecadora, comparada com a víbora da caixa. O presente que os meus pais me deram, o presente que os pais de vocês deram a vocês, a vida pecaminosa com a qual nós nascemos. A encrenca de cada um de nós é esta vida com a qual nós nascemos, vida que herdamos dos nossos pais. Você sabe o que é arrepender-se? Arrepender-se é mudar de conceito que tenho acerca da minha própria vida pecadora. Eu amo a minha vida pecadora, eu gosto dela, mas quando Deus traz a revelação do que esta vida é e para onde ela vai me levar, então eu não quero mais nada com esta vida. Eu odeio esta vida, foi o que Jesus falou. Eu quero que esta vida morra. E ela já morreu, morreu em Cristo na cruz, porque é lá que tem que morrer. Até aqui, Jesus disse que é a nossa responsabilidade. Quanto ao tirar esta vida pecadora de nós, nós não podemos fazer isto. Essa extração da nossa vida é obra divina. Foi por isso que Jesus foi à cruz e nos atraiu a si, para nos levar a morrer com Ele. E o que é morrer? Morrer é perder a vida. Quando você morre, você perde a vida. O único jeito de perder a vida pecadora, espiritualmente falando, para que ninguém fique com dúvida aqui, espiritualmente falando, é pela morte com Cristo na cruz. Agora, o que vocês pensam da vida pecaminosa, com todas as suas tendências? O que vocês pensam da vida pecaminosa e pecadora de vocês?
tem que ser removida. Foi o que Jesus fez na cruz. Agora temos a vida de Cristo. Mas não é duas vidas juntas dentro da mesma pessoa. Não é duas vidas, a de Cristo e a sua vida pecadora dentro de você, cada vida puxando para uma direção. Aí você vai ser uma pessoa rachada, dividida. É uma doideira. Uma vida quer a santidade, a outra quer corrupção. Uma vida quer depravação, a outra quer adorar o Senhor. É sempre puxando ao contrário. Uma vida segue em direção das coisas terrenas e a outra em direção das coisas celestiais. Uma vida quer o príncipe da paz e rei dos reis, e a outra quer o príncipe deste mundo, o maioral dos demônios. Uma vida tem gozo em Cristo, nas coisas de Deus. A outra se enche de alegria pelo pecado. Gostoso, né, irmãos? O pecado. Uma está indo para o céu, a outra para o inferno. Deus não aceita isso, não. Dois tipos de vida dentro da mesma pessoa, ditando os modos contraditórios de se comportar? Não. Duas vidas em contraste dentro da mesma pessoa? De jeito nenhum. Deus não aceita isso. E nem o diabo. Porque o diabo quer a vida dele em você. Você não deveria aceitar. Jesus tirou a nossa vida pecadora na cruz, na morte com Ele. Quando de sua ressurreição, Ele nos deu a vida dele como a única garantia de vida eterna, e Ele mesmo vem viver em nós. Cristo é a nossa vida, e essa vida se manifesta. O jovem foi embora triste, mas continuou com as suas coisas, as coisas que ele tinha, mas triste com Cristo. Sua decepção com Cristo causou a sua tristeza por achar que Jesus não valia a troca. Esse cara teve o maior privilégio. Ele recebeu o convite do próprio Jesus: vem, toma a cruz, siga-me. Venhas comigo, eu vou te integrar, inserir, incorporar no meu sacrifício na cruz. Vou te crucificar comigo, em mim, e eu vou te ressuscitar comigo, e vou te dar a minha vida, a vida eterna. Mas o jovem achou que não valia a pena. Ele não conseguiu enxergar em Jesus o tesouro celestial, sua riqueza inestimável e eterna. E você? É o que acontece hoje, irmãos. As pessoas não querem ficar só com Cristo, só com Jesus. Querem muitas coisas e acabam sem nada e no inferno. O moço rico viu Jesus com preconceito.
como algo necessário, insubstituível, que lhe faltava. Porque Jesus disse: falta-te uma coisa. Uma pessoa pode ter tudo, mas se falta Cristo, então tudo lhe falta também. Nada pode preencher o ser humano senão Cristo. O que de fato faz falta é a falta de Jesus Cristo. Sem Ele nunca vamos estar satisfeitos. Esse moço possuía quase tudo, menos a vida eterna, que é Cristo em nós. Aquele jovem tinha algumas características interessantes. Segundo Mateus, ele era rico. Segundo Lucas, ele era de posição. Essa palavra posição parece indicar que era um chefe de sinagoga. Ele era jovem e rico, de posição, líder religioso do seu povo, devoto, honesto, respeitado, importante. Ele tinha tudo, mas ficou sem nada, porque ele rejeitou Jesus Cristo. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Agora é o texto de Mateus 19:16. A expressão "e eis" é uma expressão de admiração, de surpresa. É uma expressão parecida com a nossa: puxa vida, que coisa! Mateus ficou admirado, surpreendido com esse homem, que ele fosse procurar Jesus e admitisse que precisava de vida eterna. Havia uma inquietação no seu coração, uma falta de segurança, e ele foi a Jesus por causa dessa necessidade que ele tinha no seu íntimo, de vida eterna, que ele não tinha. Era religioso, mas não tinha vida eterna, porque não é a religião que dá vida eterna. Apesar de tanta religião, não tinha vida. Ele foi a pessoa certa, irmãos. Foi a Jesus, só ele tem vida eterna. Só que parece que ele esperava que Jesus lhe desse uma receita de como fazer. Mas Jesus não deu receita nenhuma. Jesus disse: vem comigo, tome posse da cruz, tome posse da morte comigo na cruz. Vem comigo e eu serei a sua vida eterna. Você vem comigo e eu serei o seu tesouro celestial. Vem comigo, porque eu sou tudo o que você precisa. Você precisa de uma coisa só: eu próprio, é de mim que você precisa. Você já entendeu isso? Que você precisa de Jesus? Não é a vida que você quer? Pois então, eu sou a vida. Pode vir? Eu sou a vida. Jesus disse: vende o que você tem, reparte com os pobres. Vem, segue-me. Repare, Jesus não disse:
fica com os pobres. Fica com os pobres. Não, você vem comigo. O seu dinheiro fica com os pobres. E você vem comigo. Você que é dinheirista, está preocupado com a mensagem, né? Você não precisa vender suas coisas, não. A dificuldade dele não era os pobres, era Jesus mesmo. A dificuldade daquele jovem não era os pobres, não, era Jesus mesmo. Ele pensou: eu não vou seguir um homem sem eira, sem beira, falido. Isso dá a entender por causa da sua decepção com Cristo. Me parece que foi a decepção que ele teve com Jesus Cristo que lhe causou tristeza. Ele não creu em quem Jesus era, que ele era Deus. Seguir Jesus é pouco? É pouco para você? Para aquele jovem era, porque ele não conseguiu enxergar Deus, o eu sou. Se ele tivesse se decidido por Jesus Cristo, teria encontrado a vida eterna que tanto necessitava. Mas ele não. Ele agiu diferente do homem da parábola de Mateus 13:44. Jesus não valia a troca. Tem um hino que eu gosto tanto, que é mais ou menos assim. É assim. Jesus é melhor. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é para mim, melhor que qualquer amigo, enfim. É assim que eu vejo Ele. Cristo é o nosso tudo, na fartura ou na privação, na nossa dor, na nossa saúde, enfim, em qualquer situação, Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. Portanto, irmãos, me interessa que você creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e que siga Jesus Cristo, livre do pecado, sem barganhas com Ele, sem negócios com Ele, sem os pesos inúteis da religião dissimulada, e porque Ele é tudo para você.